Antes de tudo, eu queria fazer uma discussão com vocês, para a gente pensar coletivamente para que serve a direção cinematográfica, né. A gente vai tentar não só expor e elencar, mas entender por quê. Por que que a gente precisa entender, por que que a gente precisa dominar, por que que a gente precisa, escolher eles de determinada forma, e nada mais justo do que a gente começar com a própria função da direção, né. A direção, ela não produz nada de concreto no universo do filme. Ela não ilumina o filme, ela não capta o filme, ela não manipula os equipamentos, ela não constrói a mise-en-scène, ela não constrói os cenários, os figurinos, ela não aparece diante da tela, ela não comunica os diálogos, ela não narra o filme. Então, a gente pode dizer que o filme existiria sem a função da direção. Nessa arte coletiva de todos esses profissionais envolvidos, todas essas linguagens que estão em confluência, que vai surgir a necessidade de uma figura que possa, como está apresentado aqui, centralizar, organizar e remanejar as necessidades, as visões, as inquietações que forem surgindo durante o processo, né. Então o diretor, ele surge muito como essa figura que vai, canalizar todas essas linguagens em uma obra íntegra, em uma obra coesa, em uma obra que seja coerente do começo ao fim. Que o processo de filmagem de filtragem criativa não é de forma alguma um processo autoritário, mas colaborativo. Isso, no entanto, só é possível quando a direção já estabeleceu previamente os objetivos e a lógica interna da obra. Qual que é o papel do diretor, né? Elaborar uma visão geral da obra para que todos os departamentos ajam conjuntamente para comunicar uma mesma ideia, essa visão ideal do produto, né, da obra. Para fazer essa elaboração conceitual da obra, a gente precisa ter noção do que buscar com uma boa direção, assim. E primeiro entender o cinema enquanto linguagem. Então, cinema é imagem, basicamente. O que que eu quero dizer com isso? É que o cinema, ele é uma linguagem da imagem em oposição à ideia de que ele não é uma linguagem da palavra, ele não é uma linguagem do texto falado. Então, tudo que a direção tentar comunicar, ela vai tentar comunicar através da imagem. Do que são valores de uma boa direção cinematográfica. Sutil, porque qualquer direção cinematográfica que seja explícita, ela vai tornar óbvio os caminhos que tu queres seguir com a obra, assim, sabe. O cinema, diferente de outras linguagens, por exemplo, da televisão, ele é feito para estar sempre comunicando coisas diferentes em prol de um mesmo objetivo, ao mesmo tempo, né, na tela. Então a gente precisa tomar muito cuidado, enquanto diretores, para coordenar todos esses elementos de linguagem para que, de novo, eles representem uma mesma ideia, mas que não digam a mesma coisa ao mesmo tempo, senão a gente encontra uma linguagem redundante. A partir desse momento em que a gente define quais são os objetivos éticos, estéticos, criativos da obra, a gente precisa partir para a estruturação da obra em si, né. Então, a gente precisa fazer um reconhecimento de como a gente pode se organizar dentro de um filme. A gente precisa ter um conhecimento dos elementos da linguagem fílmica nesse momento. O diretor precisa fazer essa reflexão do que ele quer comunicar conceitualmente, mas ser esse prisma que comunica para os outros departamentos de uma forma direta, de uma forma concreta, de uma forma filmável, de uma forma construível. A gente pode criar blocos temáticos onde a gente vai comunicar de formas diferentes conforme forem surgindo necessidades da narrativa. Entender como a gente pode subdividir o filme em vários elementos, assim, eu organizei aqui do maior para o menor, ajuda muito a gente criar um filme que seja coeso e comunique de acordo com a narrativa, sabe. Então, dentro dessa estrutura clássica, a gente consegue perceber muito claro a ideia de atos, né. Então,
a gente pode organizar tematicamente esses atos, assim. Então, o ato do mundo comum, o ato do desenvolvimento e o ato do final. Esses grandes blocos, eles podem estar organizados de formas completamente autônomas, assim, sabe? E aí a gente parte para uma divisão menor, que são as de sequência. É o contexto onde as cenas vão acontecer, né? E elas precisam ser essas cenas em cadeia, necessariamente. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de criar uma nova subdivisão estética, né, dentro disso. E nisso a gente pode emprestar de várias linguagens. Então, a cena são esses blocos de unidade de ação que vão estar contidos dentro da sequência, né? E é crucial para o diretor, nessa hora de escolher, assim, eu quero fazer uma coisa que esteja dentro de um gênero. Entender que a narrativa pede e o diretor, ele acata as necessidades da narrativa. E aí a gente parte para o plano, né? Que é justamente essa menor unidade dentro da composição do filme, mas que também oferece muitas possibilidades. É onde a gente vai trabalhar, é o tijolinho que a gente vai construir esses grandes blocos temáticos do filme. Por que a gente precisa de planos? Por que a gente precisa de movimentos de câmera? Por que a gente precisa de cortes? Por que a gente precisa da figura do diretor? Os planos que a gente mais utiliza são esses, né? O plano geral, o plano médio, o plano americano, o primeiro plano, os planos de detalhes. Tudo isso vai estar como esses blocos fundamentais de construção da narrativa, né? Através dos planos que a gente constrói as cenas, através das cenas que a gente constrói as sequências e através das sequências que a gente constrói os atos que constituem o filme, né? Quais são as principais características de constituição desse bloco fundamental da narrativa que é o plano? Eles precisam ser pensados pelo diretor, né? A sua execução é de responsabilidade dos departamentos de fotografia e de pós-produção, porém, na sua elaboração, é tarefa do diretor na etapa de decupagem. Planos, eles possuem 3 qualidades principais que correspondem ao que está no plano, qual o comportamento do plano em si e como nós vemos esse plano entrar e sair de tela. Então, cada tipo de plano possui uma carga simbólica em potencial e existem convenções que podem servir de guia para o diretor nesse estágio. Mas é também importante lembrar que essas convenções são apenas caminhos possíveis e que os enquadramentos serão definidos pelas necessidades da narrativa. Daí a gente parte para os movimentos de câmera. Esse tipo de câmera busca assumir a visão de um determinado personagem ou objeto. Neste caso, os movimentos de câmera serão utilizados para reafirmar tal caráter subjetivo. E aí a gente tem a câmera objetiva, também a câmera chamada de câmera indiscreta. Neste caso, o plano corresponde a um ponto de vista externo e impessoal, de um observador exterior à diegese do filme. No caso da câmera objetiva, não é necessário se preocupar em representar os efeitos psicológicos. No entanto, os movimentos de câmera objetivos são cruciais na hora de guiar o olhar do espectador e estabelecer a relação de importância entre os elementos da mise-en-scène. Os cortes são esse elemento de linguagem que a gente costuma associar com a montagem, né? Mas é interessante que na etapa de decupagem a gente já tenha isso em mente. O corte é comumente visto pelos diretores, principalmente diretores iniciantes, como uma função exclusiva da equipe de pós-produção e é negligenciado nas etapas de planejamento de um filme. Então, o corte que a direção precisa ter em mente ao decupar é diferente do corte e que se refere a um editor, por exemplo. Se vai haver fade in, fade out, se vai ser um corte seco e etc. Para o diretor, é essencial a compreensão de que nenhum plano existe no vácuo, né? Todo o plano do filme, ele é antecedido e sucedido por algo, nem que esse algo seja a tela preta ou até mesmo o final do filme. Então, todo plano deve corresponder a uma necessidade que foi estabelecida pelo plano anterior. Ele deve criar contexto entre si e acumular mais do que a soma de suas partes. Então, os sentimentos que o filme deseja transmitir são altamente dependentes disso, assim. As conexões que se estabelecem entre os elementos presentes no filme, a ordem dos planos e até mesmo os elementos do mundo real, a gente pode dar o nome de relações associativas. Essas relações, elas vão preparar o espectador para estar sensível à ideia do filme, da cena ou da sequência. O objetivo do filme é comunicar sensações, sentimentos, estados de espírito específicos. A gente tem que entender que o filme ele se faz de contextos que confluem para uma
para esse ideal estético que a gente pré-estabeleceu. O trabalho da direção, e o Tarkovsky faz questão de acrescentar que é acrescido ao roteiro, porque o roteiro ele não vai te dar esses elementos de linguagem, criar contexto entre essas cenas. O planejamento da direção, ele vai começar na maioria dos projetos, e fazendo esse adendo aqui, que a gente vai trabalhar com a perspectiva de um diretor que não é o roteirista, assim, de novo, como forma de isolar a função para que a gente possa entender melhor quais são as atribuições, qual é a alçada do diretor, o que o diretor faz quando ele não é roteirista, quando ele não é o produtor. A gente vai focar em imaginar esse diretor específico, hipotético, em que ele não tem controle sobre esses departamentos, né? A gente trabalha nessa realidade de audiovisual independente, onde o diretor é meio produtor, ele é meio roteirista, e vai e volta, e a gente acaba esquecendo, né? O que é a função de dirigir e o que é a função de escrever o filme, assim. O planejamento da direção, ele começa na contratação inicial da equipe, que é o roteirista e o diretor. No estágio inicial do filme, ele não vai estar trabalhando, digamos assim, ele vai conhecer o projeto, ele vai se familiarizar com o projeto. A gente tem essa primeira etapa, que é o primeiro tratamento de roteiro, onde a gente vai ter diretor e roteirista. O roteirista, a partir do momento em que ele finaliza o primeiro tratamento, ele vai estar trabalhando diretamente com o diretor, sem o produtor ainda. Então, o diretor vai fazer as suas observações diretas, né, naquele documento, e ainda muito livre, muito nos estágios embrionários do projeto, eles vão fazer as alinhações estéticas, assim, vão tentar chegar num consenso estético. Então, é uma etapa de redefinição de trama, tentar imaginar novas possibilidades de gênero, de estilo, de formato, incluir novos personagens. Então, é muito comum nessa etapa de revisão do primeiro tratamento o roteiro fugir completamente do que estava proposto no argumento original. É a etapa onde o roteiro vai mais sofrer alterações pela mão da direção. Nessa etapa não é produzido ainda nenhum documento pela direção, assim, de forma obrigatória, mas o diretor pode trabalhar com diários de produção, com rabiscos. Muito provavelmente, depois desse primeiro tratamento, o diretor já inicia sua própria pesquisa, independente da pesquisa do roteiro, né? Então, o diretor vai fazer essa etapa de pesquisa iconográfica, né? Vai atrás de filmes, vai atrás de visualidades que ele acha interessante, de pinturas, e, ao mesmo tempo, alguns diretores e alguns roteiristas também vão fazer pesquisa de campo. Por exemplo, eu quero fazer um filme em Colares, eu quero fazer um filme no interior do Marajó, eu quero fazer um filme no interior de Minas Gerais. O diretor pode, por exemplo, viajar para esses lugares, conhecer pessoas desse local, fazer gravações, trocar ideia com as pessoas, entender o sotaque delas, como elas se comunicam culturalmente, né, entre si, entender, por exemplo, um cenário que vai ser filmado, entender a fauna desse local, entender a flora desse local, entender o clima desse local. Então, é tudo nesse estágio de review do primeiro tratamento. Então, é uma etapa muito grande, né, para o diretor. Ele pesquisa muito, faz muito review, então ele e o roteirista vão lá completamente destrinchar o argumento, destrinchar o roteiro, e geralmente o segundo tratamento é completamente diferente do primeiro tratamento. E aí, feito esses ajustes, né, o roteirista vai voltar e vai escrever, vai fazer tudo lá. O diretor não interfere no roteiro, na escrita do roteiro, ele dá seus pitacos, mas é trabalho do roteirista desenvolver todos esses tratamentos que a gente vai estar, né? E aí a gente chega no segundo tratamento do roteiro. Claro que a gente também está falando de um contexto de indústria, de produção em massa, de uma realidade mais do sudeste do Brasil, assim, para quem produz para Globo Filmes, quem produz para Netflix, quem produz para Prime Video. Esse é o padrão do mercado, né? É mais ou menos assim que se estrutura, né? A gente vai partir para o segundo tratamento, e enquanto diretores, né? E a gente vai fazer uma análise focada em ajuste de diálogos, ajuste de personalidades. Nesse momento a gente começa a imaginar o casting, a gente começa a imaginar quem que vai interpretar aquilo, já reinformados pela nossa pesquisa de campo, pela nossa pesquisa iconográfica. Então esses são esses ajustes, digamos, menores, assim, né?
Passado por essa etapa de review do segundo tratamento, a gente vai devolver para o roteirista, e aí o roteirista vai desenvolver o terceiro tratamento. A partir do terceiro tratamento, a gente entra na etapa de pré-produção. Nisso, a gente já vai estar lá pelos 4 meses e meio de desenvolvimento do filme, né? O diretor e o roteirista vão trazer para entrar oficialmente na pré-produção o produtor. O produtor já vai estar no projeto desde o início, né? É a pessoa que faz a contratação, é a pessoa que está movimentando a verba para o roteiro, né? Mas aí o diretor e o roteirista apresentam esse terceiro tratamento para o produtor. E aí o produtor executivo, né, no caso, vai fazer essa leitura, vai fazer as readequações técnicas, né, vai dizer, isso aqui é possível, isso aqui não é possível, vai dar aquele puxão de orelha, assim, em termos de orçamento. Nesse estágio, o roteiro pode sofrer grandes alterações de novo, né, porque aquilo, com limitações orçamentárias, assim, a gente não tem muito como lutar contra, é o momento em que... Mas é essencial que o primeiro e o segundo tratamento sejam mesmo expansivos para que a gente consiga entender em termos de possibilidades criativas, assim, e aí o terceiro tratamento geralmente é enxugar, em termos orçamentários, termos praticáveis, esse projeto. A produção vai enxugar isso, né, vai trazer para o mundo real essa produção. A partir disso, vai ser feita a contratação de outros profissionais, né? A direção vai escolher, junto com a equipe de produção executiva, quem são esses profissionais que vão entrar. Geralmente, nesse estágio, o diretor já chama a sua equipe de assistentes de direção, tanto o primeiro quanto o segundo. Então, primeiro ele vai estar muito mais focado no apoio do diretor com a documentação necessária, né, para esses estágios iniciais. Ele vai fazer uma análise técnica, ele vai transformar, inclusive no terceiro tratamento, que o assistente de direção faz a sua análise técnica, transforma esse roteiro literário no roteiro técnico. O segundo assistente de direção, ele vai estar muito mais focado no elenco, né? Ele vai ser uma ponte do diretor com a produção de elenco e com a preparação de elenco, que vão entrar posteriormente. Vai ser contratado a equipe de arte, a equipe de fotografia, e a equipe de casting e a equipe de produção de locação nessa transição do terceiro tratamento, readequado com as notas da produção, para o quarto tratamento. O diretor vai preparar a proposta de direção, que vai ser apresentada junto com o quarto tratamento, num processo que a gente chama de leitura de mesa. A leitura de mesa, quase explicativa, mas é justamente reunir esses departamentos, junto com a direção, a produção e o roteirista, para fazer uma passagem geral e cada um dos departamentos fazer as suas observações do que é possível, do que é praticável dentro das suas próprias competências. E isso pode alterar também a proposta de direção e a proposta de roteiro, né? A questão do próprio desenho de produção que a produção executiva vai fazer. Então, finalizados todos esses trâmites, o roteirista vai voltar, vai escrever, vai ser encomendado documento de proposta de arte, proposta de fotografia para o filme, nessa etapa, e o roteirista vai partir para a escrita do quinto tratamento. A gente vai entrar um pouco na questão das documentações da direção, tanto as documentações que a direção e a assistência de direção conjuntamente produzem, quanto nos documentos em que são auxiliares para o processo de direção, os documentos que os demais departamentos podem entregar para o diretor, e qual é o papel do diretor na análise desses documentos, assim, né, nesse retorno, né? A pesquisa de campo e a pesquisa iconográfica são documentos mais auxiliares da direção. Então, bloquinhos, eu recomendo que vocês organizem num documento todas as referências de vocês, assim, até para consulta posterior e tal, que vocês imprimam, se possível, para fazer anotações, para fazer desenhos, tudo mais, assim. O primeiro documento que é obrigatório da direção produzir é a proposta estética, que também é chamada de visão de direção, né? Vocês já devem ter visto escrevendo projeto em editais. Então,
um dos documentos mais importantes para os departamentos subsequentes entrarem e produzirem as suas propostas estéticas, né, focadas em departamento, mas também é importante muito para captação em edital. Então, é muito importante que vocês entendam a importância desse documento. Esse documento vocês vão trabalhar de forma conceitual os caminhos que vocês querem seguir com a obra. Tem que informar, é uma narrativa de ficção, é um curta-metragem, ele está inserido nesse gênero, a fotografia vai ter essa sensação, a gente quer transmitir isso, a montagem vai ter esse ritmo, o som ele vai comunicar essa coisa aqui, tudo isso a nível ainda muito conceitual, né? Ainda pouco prático. Eu vou usar essa câmera, essa lente, vai ser esse plano, isso vai ser para documentos posteriores. O diretor pode incluir nessa etapa de propostas de direção para que os outros departamentos não tenham só uma sinalização direta para o seu departamento, mas consigam vislumbrar a obra num nível mais conceitual, mais sinestésico, que conecte todas as linguagens, né? Porque todos os profissionais que trabalham com cinema, eles têm uma visão integral de cinema, né? Eles não pensam só o próprio departamento, apesar de trabalharem com isso. Vai ser solicitado, a partir da análise técnica, a assistência de direção, uma proposta de direção de arte e uma proposta de direção de fotografia, né? Que vão tentar trazer para um nível estético as proposições conceituais que foram feitas na visão da direção. O diretor, nessa etapa, vai estar trabalhando na decupagem. A decupagem nada mais é do que a planificação do filme, né? É o filme descrito em palavras. Os demais departamentos vão estar trabalhando nas suas propostas estéticas e o diretor e o assistente de direção vão estar trabalhando numa decupagem. É um documento bem simples, a maioria de vocês já deve conhecer ele, que vai conter informações de cena, número de plano, vai ser provida pela análise técnica da assistência de direção, né? A quantidade e a numeração desses planos, a idealização do formato desses planos pela direção, que vai ser amplamente modificada, reproposta, reformulada pelo departamento de fotografia, né? Vai ser destrinchada a nível técnico, então, vai falar, a gente não tem essa lente, a gente não tem a possibilidade desse movimento de câmera, que também é outra coisa que está sendo sinalizada aqui. Então, tudo isso aqui ainda está no nível muito de ideal estético, né? Da visão da direção. A angulação, a perspectiva em relação ao objeto filmado, né? Que aqui está sinalizado como lado, a descrição do que acontece na cena. Algumas decupagens vão conter informações de roteiro, né? Então, desse trecho até esse trecho de roteiro, inclusive transcrito com a própria formatação de roteiro, né? Aqui, muito importante, a ambientação interna e externa. Já vai estar sendo sinalizada no roteiro, mas aqui é essencial para que a fotografia faça o seu briefing de fotografia, né? E aqui vocês têm um território livre para fazer observações. Decupagem tem isso aqui como base, mas vocês vão ter variados, infinitos tipos de decupagem, porque cada diretor, cada assistente de direção trabalha com outros tipos de informações. E outro elemento interessante que a gente colocou foi o photoboard. O photoboard é esse documento que é feito com fotografias still, que podem ser feitas em locação ou não, dos planos do filme. E, geralmente ele é um documento separado e ele é feito já na última etapa do sexto tratamento do roteiro, que ele é um dos últimos documentos produzidos, porque a produção de locação já vai ter voltado com um briefing completo das locações. Então, você, junto com o produtor de frente, que vai ser contratado nessa etapa, e o produtor de locação, vão poder fazer as visitas técnicas. E aí vocês vão poder fazer o photoboard dentro das locações, né? Tem gente que diz que quanto mais detalhe, melhor. Eu não sou tão partidário dessa ideia, assim, eu acredito que, tipo, todos os documentos da direção, eles têm que ter um foco muito direto, assim, eles têm que ser muito sucintos no que estão tentando dizer, até para a gente não ficar fazendo trabalho desnecessário, porque às vezes tudo isso vai ser reformulado, né, nas etapas subsequentes do processo. Dentro do cinema narrativo ficcional, principalmente nos longa-metragens, vocês não vão encontrar muita figura do moodboard, né? Dessa apresentação meio aleatória, assim, das referências, assim, sabe? Como o nome traduz, né? Esse humor do filme, essa mesa de humores do filme,
mas isso é muito útil para publicidade e videoclipes, né? É um documento muito livre, assim, que vocês vão ter que apresentar para o artista, apresentar para o produtor do artista, e vai ser essa coisa muito mais informal. Mas eu acho o moodboard interessante nesse sentido, para a gente fazer a definição dos rumos do projeto, apresentando elementos de fotografia, elementos de paleta de cor, elementos de figurino. Então, o moodboard ele é um desses documentos que a direção pode propor nesses contextos de audiovisual mais rápido, né? A partir desse momento, a gente vai partir para o final da pré-produção, né? A pré-produção ela se estende até o quinto tratamento de roteiro, e aí esse quinto tratamento de roteiro ele vai ter alguns elementos que vão ser produzidos que não vão alterar o roteiro, né? E alguns que vão alterar o roteiro. Aqui eu só coloquei os que são interessantes para o roteirista receber esse retorno, né? Que é a leitura plana, a dramática e esses ajustes da direção, né? Finalizado as revisões do departamento de arte, de fotografia, apresentada a decupagem para a equipe, existem algumas produções e isso não é norma, né? Vai ser contratado um artista de storyboard. E aí vocês podem oferecer esse documento de storyboard para a equipe de vocês. É um documento muito bom para que a gente entre num outro conceito que é competência da direção cinematográfica, pelo menos dentro da realidade de produção brasileira, né, que é o diretor de blocagem. O que é a blocagem? É a organização e movimentação dos personagens e da mise-en-scène dentro do espaço fílmico diegético, né? Então, como os personagens, a gente viu na aula passada a questão da câmera e como a câmera se movimenta em relação à ação, e isso vai entrar na decupagem, isso é um conceito que o diretor precisa pensar, mas também a competência do diretor pensar a blocagem, que é a movimentação dos props, dos dressings e do próprio elenco dentro desse espaço fílmico. Então, como eles se relacionam em relação ao espaço e à câmera. Isso pode ser feito de diversas formas. Uma dessas formas é o storyboard, de dizer, esse personagem se movimenta da esquerda para a direita dentro do plano, esse personagem ele se afasta da câmera, vem mais para perto da câmera. Então, tudo isso é desenvolvido geralmente dentro da etapa de storyboard. Quando a gente não tem um profissional de storyboard contratado ou o diretor não sabe desenhar, a gente costuma fazer a questão da blocagem dentro do set design com planta baixa. Então, visão de cima, né? Personagem uma bolinha, câmera um quadradinho, e a gente, fulano se movimenta daqui, se movimenta daqui, se movimenta de cá. E isso já é muito útil que seja feito nessa transição do quarto tratamento para o quinto tratamento, porque no quinto tratamento a gente vai ter a entrada do elenco. Então é interessante que o elenco já entre com o diretor tendo uma noção clara de blocagem, né? Principalmente para os ensaios com câmera que serão feitos logo antes das filmagens. E aí nós chegamos no quinto tratamento do roteiro. Nessa etapa a gente vai ter o elenco entrando. Então, nessa parte, o diretor vai basicamente esquecer os outros departamentos, assim, ele vai receber propostas, ele vai dizer sim ou não, mas ele não tem muito contato com os outros departamentos. Então, o diretor vai estar 100% focado no trabalho com o elenco. Nesse estágio, o assistente de direção vai estar extremamente familiarizado com a visão da direção, ele que vai responder as dúvidas técnicas das mais diversas dos outros departamentos, ele vai estar em contato com a produção, com a direção de arte, com a direção de fotografia. E aqui, nesse estágio, o diretor vai estar muito em contato com o segundo assistente de direção, porque o segundo assistente de direção ele vai estar fazendo a coordenação do deslocamento do elenco, vai estar em contato com os empresários do elenco, com os agentes do elenco ou com o próprio elenco, né? Na nossa realidade muito mais independente, assim, vai marcar os ensaios, vai conseguir locações para os ensaios. A partir do momento em que a gente tem o quinto tratamento em mãos, a gente faz algo similar à leitura de mesa, que é feito com os departamentos. A gente vai fazer essa mesma leitura com o elenco. A leitura plana e a leitura dramática, elas são feitas com o diretor, segundo assistente de direção, roteirista
e o elenco principal. A leitura plana, ela é essa leitura que ela é muito mais analítica do texto, né? Os atores eles vão dar a fala deles, mas de uma forma também chamada de leitura branca, né? E eles vão fazer as apontações. Assim, eu não acho que esse personagem ele deveria fazer isso e tal. E esse é o único momento, pelo menos institucionalizado, assim, em que o elenco vai dar pitaco no roteiro, né? Então, tudo isso tem que ser acertado durante essa leitura. Notem que isso não é um ensaio. A leitura plana e a leitura dramática têm como função apresentar esse texto dos atores entre si, né? Eles vão ler um para o outro. E aí o diretor e o roteirista vão fazer essas observações, anotações, para que seja, então, feito o sexto tratamento de roteiro. E aí, o sexto tratamento de roteiro, por convenção da indústria brasileira, é o tratamento que é filmado. O trabalho da direção, do diretor, principalmente, né, durante a etapa de filmagem é focado no elenco, né, é no trabalho com o elenco. Não significa, de novo, que ele não vai estar presente nos apontamentos dos outros departamentos, né? É importante trazer que não é muito comum a gente ter figuras como a produção de elenco e a preparação de elenco durante o set. Toda essa logística vai estar sendo coordenada pela direção de produção e pelo segundo assistente de direção, né? Então, o diretor é essa principal figura de trabalho com o elenco, de passar texto, de ensaio, e aí a gente organiza o elenco do filme em três categorias, que é o elenco principal, o elenco secundário e a figuração. O elenco principal e o elenco secundário, eles são de responsabilidade do diretor, mas o diretor ele vai estar focado em trabalhar o elenco principal. O elenco secundário, ele vai estar sendo trabalhado em parceria com o diretor e com o primeiro assistente de direção. Já a figuração, ela é de exclusiva responsabilidade do primeiro assistente de direção. Então, o diretor não tem, digamos assim, um trabalho de coordenar movimento, de aprovar figurino, tudo isso vai ficar com o primeiro assistente de direção. Controlar a entrada, controlar a chegada no set desses profissionais vai estar sendo feito ali pelo segundo assistente de direção. Os ensaios já foram feitos a essa altura, o que pode acontecer de o diretor e o elenco fazer algumas passagens de roteiro enquanto é construída a mise-en-scène. Depois do elenco, o diretor está muito focado dentro do departamento de arte, né? Isso é uma coisa que a gente herda muito do teatro, mas também é aquela questão de que o diretor ele tem que ter a noção da espacialidade em relação à câmera e tem que ter uma noção tridimensional desse cenário, né? Aquilo que a gente trabalhou na blocagem. Então, o diretor ele precisa estar muito consciente da mise-en-scène que está sendo construída e também tem essa questão de que o cenário, os figurinos, essas questões de espacialidade, elas entram primeiro, né, no set, então isso facilita entender por que existe essa questão hierárquica. O diretor precisa se atentar a essa construção física do set de filmagens antes de se atentar aos aspectos técnicos de fotografia, por exemplo. Então, o diretor acompanha, de certa forma, a construção do set, né? Ele pode fazer um ensaio geral de movimentação, com stand-ins, basicamente nisso que o diretor opera, né, dentro do set com a direção de arte. O trabalho da direção e do departamento de fotografia é praticamente todo feito em pré, então vai ser esse planejamento extensivo, exaustivo da fotografia. Então, existe decupagem, existe plano de filmagem, existe storyboard, existe plano de blocagem, existe photoboard, existem mapas de luz que vão todos ser pré-aprovados e o trabalho da direção de fotografia é bastante autônomo em relação ao diretor na etapa de construção. O que o diretor vai ter é um retorno, né, em que ele vai poder acompanhar o resultado de toda essa construção do departamento de fotografia e vai poder fazer ajustes pontuais aí para fazer esse controle de qualidade. Mas o diretor de fotografia
por ser chefe de vários departamentos também, né, maquinária, elétrica e câmera, ele age de forma bastante autônoma dentro do set. Acho que uma das coisas que eu queria deixar posto aqui, e na contramão, assim, do que eu vejo muita gente trabalhando dentro da direção do audiovisual, da direção cinematográfica, né, que é o diretor trabalha com uma perspectiva muito fotográfica, né? Então, o diretor, ele só pensa nos planos, na visualidade dos planos, na iluminação e tal. E o que eu gosto de fazer, pelo menos, e eu acredito que seja o recomendável, é que o diretor conte com a autonomia dos seus pares nesse processo de filmagem, né? Exclusivamente nesse processo de produção, né? De estar em set, assim, e que se a pré-produção foi bem feita, o planejamento foi bem feito, os documentos foram produzidos, não foi pulada nenhuma etapa, vocês devem se sentir confortáveis assim para dar essa autonomia dentro do set para os chefes de departamento de vocês. Eu acho que eu não consigo enfatizar suficientemente o quão importante é a pré-produção nesse processo, né? O trabalho da direção, ele é essencialmente um trabalho de conceituação e pré-produção, como a gente viu, né? As sugestões que vão vir no decorrer do processo, inclusive da pré-produção, mas principalmente na filmagem, no corpo a corpo ali, que vão vir dos outros membros da equipe, elas só vão ser úteis, elas só vão adicionar, elas só vão somar ao filme se o trabalho da direção tiver sido bem feito durante a pré-produção. Então, essa conceituação, esse ideal estético que o filme busca alcançar, né, ele estiver bem estabelecido. Então, a gente não pode chegar no set de filmagem assim, eu acho que eu quero, sabe, essa ideia romântica do diretor que ele vai enquadrar com os dedos, assim, ele vai ver na hora o que ele quer. A gente tem que chegar, a gente tem que fazer um trabalho robusto de planificação do filme, de blocagem, para que a gente entenda como se movimentar, como fazer raccordes, sabe? Coisa que não pode acontecer de forma alguma, gente. Não façam isso, vocês como diretores não manipulem equipamentos, não carreguem nada da arte, não empurrem, não mexam no figurino, não mexam no microfone de ninguém. Existe essa questão da hierarquia de set, mas a gente está contando que existam mínimos razoáveis que estejam sendo respeitados, né? A gente estabeleceu que o diretor não seria produtor do filme, ele não seria roteirista do filme, e aqui a gente vai dizer que ele também não é o editor do filme. De novo, batendo na mesma tecla, o trabalho do diretor ele está essencialmente na conceituação da pré-produção. Ele precisa entender a obra como um todo durante a etapa de pré-produção. E a gente vê isso muito bem ilustrado nessa queda de autonomia que o diretor vai tendo dentro do projeto conforme ele vai passando pelas diversas etapas. Então, tem uma grande autonomia durante o planejamento e a pré-produção. Durante as filmagens, existe um controle ainda do set, né, principalmente nessa questão da atuação, dessa questão do espaço fílmico que está sendo trabalhado, como ele vai ser representado, como ele vai ser filmado, mas já é uma autonomia menor, outros profissionais vão entrar e tal. E isso se acentua muito mais. Existem filmes que eu acredito que seja a maioria, eles comportam pelo menos a visão da direção dentro desse processo de finalização do filme. Então, o filme, ele primeiro vai passar pela montagem, e aí além de não montar o filme, o diretor ele não fica na sala de pós-produção no cangote do editor falando, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Esse é um fluxo de trabalho contraproducente e é não reconhecer o trabalho do profissional de edição, né, do montador, da montadora, que vai estar dedicado a criar significado a partir dessa nova linguagem que é a montagem, mas também vai estar dedicado a reduzir os excessos da direção, reduzir os excessos da direção de fotografia, sabe? Então, é crucial que o diretor e o produtor também, assim, estejam fora da ilha de edição nesse momento de montagem. Isso falando de cinema narrativo ficcional, né? Que a gente tem um roteiro pré-estabelecido, a gente tem uma folha de continuidade, a gente tem um plano de filmagens que foi seguido ou não, assim, um boletim muito bem detalhado, porque já estava
já estava previsto muito claramente o que seria o sucesso ou não dessa decupagem que foi pré-estabelecida. Então, o trabalho da montagem no cinema narrativo ficcional ele é muito mais blocado, né? Ele é muito mais autônomo, assim. Existem diversas outras formas de produção que vão utilizar muito a figura do supervisor de pós-produção, né? De roteiristas que estão dentro da sala de que estão envolvidos diretamente com o processo de pós-produção do diretor. Ele vai estar trabalhando não como um supervisor da pós-produção, mas ele vai ter autonomia para fazer as notas sobre os cortes do filme. Então, o diretor ele vai estar batendo esses reajustes junto com o montador e com o roteirista, se ele estiver nessa etapa. Então, a gente chega no produto finalizado, né? Não é de praxe o diretor trazer muitos comentários sobre o empacotamento final do filme, a distribuição do filme, quando ele não é produtor do filme, ou esse autor, né, que estava desde a ideia inicial, passou a escrever o roteiro, dirigiu o filme e montou ele, e agora vai estar responsável pela distribuição, que é o que acontece dentro do cinema independente, dentro do cinema universitário. Existe também o trabalho em parceria, caso tenha, com o compositor de trilha sonora original. E aí o diretor vai estar muito envolvido nesse projeto, né? Nesse processo. O compositor de trilha sonora original, ele é compreendido como se fosse um dos autores do filme, né? Inclusive, no Brasil, a gente só tem direito autoral para dentro do cinema para roteirista, para diretor e para compositor de trilha sonora, mas o diretor ele pode estar muito envolvido dentro desse processo de composição de trilha sonora. É interessante tu trazer isso também da questão do desenho de som, né, na pós-produção, tanto no documental quanto no ficcional, a norma é que seja terceirizado para uma empresa especializada nisso, né, e aí é mais um campo onde a autonomia criativa da obra sai das mãos do diretor, né. É isso, gente. Obrigado.